Glória a Deus. A presença do Senhor é o nosso prazer. A presença do Senhor é o nosso prazer. O Senhor Jesus está aqui. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Abacuque, livro do profeta Abacuque. Aleluia. Abacuque, é um livro pequeno de apenas 3 capítulos, mas um livro rico, tremendo e maravilhoso. Quero falar da minha gratidão de estar aqui nessa manhã. Meu nome é Hermisson Silva de Oliveira, tenho 34 anos, vou fazer 35 agora em março. Sou fruto da vida do pastor Neil e da pastora Zilma. Morei em Jaru por 26 anos e Deus me trouxe de Paraná. Deus tem algo maravilhoso nessa cidade. Deus tem algo tremendo nessa cidade. Abacuque, capítulo 1. Quantos encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Verso 5: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Somente até aqui. Queridos, o livro de Abacuque, ele me trouxe uma experiência muito maravilhosa. Eu, ouvindo uma canção, e eu sempre, quando eu ouço uma canção, eu procuro entender de qual livro da Bíblia que ele foi extraído. Quando eu ouço uma canção, eu procuro entender de qual livro que ela foi extraída, aquela canção. Que o Espírito Santo ministrou através de uma canção na minha vida. E eu ouvi uma canção a qual eu fiquei imaginando da onde seria extraído aquela canção. E eu fui pesquisar e eu entendi que foi do livro de Abacuque. Se a gente olhar para os nossos dias de hoje, eu creio que não só eu, mas muitos dos que estão aqui nessa manhã, têm falado isso que Abacuque falou. Até quando, Deus, clamarei eu, e tu não me escutarás? Até quando, Deus, clamarei eu, e o Senhor não vai me ouvir a minha súplica? Abacuque, ele viveu em um tempo em que a depravação era terrível. Havia crise. Se a gente se comparar com o Brasil hoje, não é diferente. Crise moral, crise política, crise financeira, crise da família, aonde a família vem sendo cada dia mais atacada, cada dia mais a família vem sendo diminuída. E Abacuque viveu em um tempo, e eu quero que você
Leia este livro. Esse livro é pequeno, apenas 3 capítulos. Quero convidar você a fazer uma viagem nesse livro maravilhoso. E Abacuque, ele viveu nesse tempo terrível, como nos dias de hoje, a qual ele viu as coisas acontecendo, e ele clamou ao Senhor. Ele foi um profeta diferente. Os profetas antigamente, eles diziam o seguinte: arrependei-vos, arrependei-vos, volte-se para Deus. Eles mostravam a realidade de quem era Deus. Os profetas faziam isso, fazem isso até hoje, mas os profetas da Bíblia, eles diziam isso, tanto que eles morreram de forma triste, de forma terrível. Alguns decepados o pescoço, outros esquartejados, enfim, foram mortes horríveis. E Abacuque, ele olha de uma forma diferente. Abacuque, ele olha para o povo, vê a desgraça acontecendo com o povo, vê a destruição acontecendo, e ele olha para aquilo, mas ele também olha para Deus e vai clamar com Deus. E ele olha para o povo e fala assim: mas como, Deus? O Senhor sendo santo, o Senhor sendo o Deus Todo-Poderoso, e o Senhor deixa acontecer isso com o povo? Como? E o Senhor tem uma resposta. Eu acho interessante que Abacuque, ele não ajoelha diante de Deus, ele não fala, mas ele para. E eu quero parar nesse ponto, que muitas das vezes nós apenas falamos diante de Deus, pedimos, Deus, eu preciso disso. Deus, por que isso? Por que isso está acontecendo comigo? Deus, por que isso vem acontecendo na minha vida? Deus, por que isso aconteceu justamente comigo? Eu sou dizimista na tua casa, eu sou fiel nas ofertas. Deus, eu sou fiel a ti, eu tenho te clamado, eu tenho, Senhor, me humilhado na tua presença. Senhor, eu tenho, Senhor, honrado os meus líderes. Senhor, eu tenho feito a tua vontade, eu tenho ido na tua casa, eu tenho te louvado. Senhor, eu tenho feito isso, porque isso tem acontecido comigo, Senhor. Abacuque, ele olha para a situação e ele vê Deus santo, mas ele escutou a voz de Deus, ele apenas não clamou, como ele disse aqui. E no verso 2, no capítulo 2, ele diz o seguinte: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir, se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Abacuque, ele parou. Talvez você tenha esperado por algo no Senhor. Talvez você tenha clamado por algo no Senhor. O Senhor, ele diz para você nesta manhã: se tardar, espera, porque ele vem. Espera, porque ele vem no tempo certo dele. Ele vem no tempo certo dele. Muitas das vezes nós queremos o nosso tempo, do nosso jeito, da nossa forma. E é interessante, quando nós orarmos ao Senhor, apenas nós não falar, o tempo de silêncio. É interessante, porque se você continuar lendo aqui, no capítulo 1, no capítulo 2, o Senhor fala. No capítulo 2 o Senhor fala assim: Abacuque, sou eu, o próprio Deus, que estou mandando isso. Sou eu, o próprio Deus, que estou mandando
essa nação amarga, essa nação terrível que está indo contra vocês, essa tribulação, essa adversidade que você está passando, talvez é Deus que está mandando, e muitas das vezes nós colocamos a culpa no inimigo. É Deus forjando o nosso caráter, é Deus trabalhando em nós, nós passando por algumas adversidades, muitas das vezes é o Senhor que tem colocado aquilo nas nossas vidas, forjando, trabalhando em nós, e a gente não para, como Abacuque fez, para ouvir a voz do Espírito, para ouvir a voz do Espírito. O Espírito Santo, Ele quer falar conosco, mas muitas das vezes nós só falamos, muitas das vezes nós só falamos, e não deixamos o Espírito Santo falar. Eu gosto muito dessa canção. Essa canção, ela falou tremendamente na minha vida. No momento de muita aflição, nós vamos cantar esta canção. Eu quero convidar o ministro que vai cantar que vai tocar essa canção comigo aqui. Ronaldo, quem é que vai ser, Ronaldo? Quem vai? O pastor? Vamos lá. No verso 3, no capítulo 3, é uma oração que Abacuque faz. O título que está aqui é a oração de Abacuque. Eu não sei se na sua também está assim. A oração em forma de cântico. As tribulações, as adversidades, elas tendem, muitas das vezes, de nos tirar dos lábios o louvor. Muitas das vezes a gente só canta quando a gente está feliz. Muitas das vezes nós cantamos somente quando a gente está alegre. E essa canção, ela diz o oposto. Ela diz o oposto. Eu lembro de uma experiência que a minha mãe teve. A minha mãe, Dona Maria, uma mulher que gosta de orar, uma serva do Senhor. Se eu estou aqui é por causa dela. Se você tem orado, mãe que tem orado pelo seu filho, não desista. Se você tem orado, mulher, pelo teu esposo, não desista. Se eu estou aqui foi porque minha mãe, ela orou, ela acreditou. Eu sou o último filho de 6 lá em casa. A minha mãe um dia, ela, numa madrugada, o meu pai não crente, e ela na madrugada, ela disse o seguinte: Senhor, a tribulação é tanta amargura, é tanta diversidade, é tão difícil, que eu não vejo condições de servir ao Senhor. A partir de hoje eu vou dizer que eu não sou crente mais. Que crente o quê? Eu não vou mais ser crente. Como? Eu passando por uma luta, uma batalha tremenda dessa, eu vou falar que eu sou crente? Quando foi no outro dia de manhã, meu irmão mais velho pega e, saindo para o trabalho, ele fala o seguinte: mãe, ó, tá aqui esse dinheiro aqui, a senhora vai lá no mercado da esquina, compra mistura para nós e compra um maço de cigarro. Afronta, logo de cara. Ela vai e fala assim, aí, ela pega e fala assim: tá vendo? Saiu. O senhor está vendo? O senhor está vendo isso, Deus? Como que eu vou falar que eu sirvo ao Senhor? Quando ela está chegando na porta do mercado, um bêbado, logo de manhã na porta, já fala para ela:
Ô senhora, ô senhora. Aí ela pensou: o que esse homem está querendo? Meu Deus do céu. Ô senhora. Aí ela: oi, que foi? Ele olhou: a senhora é crente, não é? A senhora é crente. Ela vai e olha para ele e fala o seguinte: eu sou. Mas ela pensou na hora: Senhor, me perdoa. Não adianta a senhora falar que não é, não. Porque o crente é a luz do mundo. O crente é a luz do mundo. E eu estou vendo no rosto da senhora. Não adianta a senhora falar que não é, que eu estou vendo no rosto da senhora. A senhora é crente. Não adianta a senhora falar que não é. E a partir daquele dia, minha mãe contou isso em lágrimas para nós. E ela também disse que ela serve a Deus independente da circunstância a partir desse dia. Eu creio que a minha mãe ainda não havia lido Abacuque. Porque Abacuque termina dizendo, no verso 3:17: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja alimento nos campos, ainda que não haja gado nos currais, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei e exultarei o Deus da minha salvação. O Senhor é a minha rocha e fortaleza. Ele é quem faz os meus pés caminhar por lugares altos. Querido, eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Nós iremos cantar esta canção, nós iremos celebrar ao Senhor com alegria, independente da circunstância que você tem vivido, independente daquilo que você tem caminhado. Eu quero declarar sobre a sua vida que o Senhor teu Deus, Ele é quem firma os teus pés, Ele é quem te faz andar por lugares altos. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, todavia eu me alegrarei e exaltarei o Deus da minha salvação. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Dele mais ninguém. A quem? A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre ser. Pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
deixar. Continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Pai, obrigado mais uma vez pela vida do Emerson. Pai, continua usando o teu servo, Pai. Continua, meu Pai, cumprindo sobre a vida dele, sobre a família, sobre a casa, sobre os irmãos. Tudo aquilo que o Senhor prometeu à vida do seu servo, Pai. Muito obrigado nessa palavra. Essa palavra falou ao meu e eu creio que falou na vida dos irmãos, no coração dos amados nessa manhã. Nós te louvamos e o abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Separar os dois grupos, as mulheres do lado, os homens do outro. Levantamos um clamor. Deus é fiel. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és santo. Nós, como nação santa, como sacerdócio real, cremos, Pai, que o Senhor é Deus e o Senhor está acima de tudo e de todos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pela nação brasileira. Obrigado por nascermos nesse país tão abençoado. Obrigado pelo plano de salvação que o Senhor tem sobre a nossa vida. Te louvamos, Senhor, te adoramos, te engrandecemos, Senhor. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Vai despertando a tua igreja, Pai. Desperta aqueles que dormem do sono espiritual. Desperta aqueles que dormem do sono profético. Desperta, Senhor, aqueles que estão com mágoas no seu coração, com tristeza, com rancor, com frieza, com falta de fé. Pessoas vazias, pessoas distantes de Ti. Satanás tem cegado a muitos, ó Pai. Satanás tem cegado pastores, cegado líderes. Satanás tem cegado pais de família, mães de família, jovens, adolescentes. Olhando para o horizonte e achando que não tem mais nada. Nós temos alguém para olhar. Nós olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A nossa confiança não está no nosso braço, nem na nossa força, nem na nossa sabedoria. Maldito é o homem que confia no homem, que confia em si mesmo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos exércitos. Ora baixarabalabás. Te louvamos por essa manhã, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor vai despertar a muitos em nosso meio. Obrigado porque casais que estão em fase de separação serão restaurados pelo Teu poder. Obrigado, Pai, porque empresas que estão à ponta da falência, estão a ponto de fechar as portas. O Senhor vai trazer graça para este empresário, para este irmão, para esta irmã, para que isso se reverta. Senhor, projetos missionários estão para ser fechados simplesmente por falta de manutenção de oração, por falta de manutenção de semeadura, de ofertas.
projetos missionários que estão sendo fechados por problemas governamentais, por leis que estão sendo criadas para barrar o teu evangelho, nós clamamos a ti. Pelos irmãos da Angola que estão sofrendo, a igreja que sofre a maior perseguição de inteligência que já teve nos últimos anos. Oh Deus, nós colocamos nas tuas mãos, Jesus. Colocamos nas tuas mãos. Pela igreja perseguida, a igreja que está recebendo um avivamento na Venezuela, Pai. Pessoas sendo batizadas, cheios do teu Espírito Santo. A crise e a perseguição despertou a fé da igreja. E os nossos irmãos venezuelanos atravessando a fronteira, Deus, que seja oportunidade para uma nova proposta. Mas nós clamamos agora pela nação brasileira, por esse processo eleitoral que vai acontecer agora, sábado, domingo, dias cruciais, mentiras pelo celular o tempo todo, medo sendo colocado na população brasileira. Deus, 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 a Bíblia fala que tudo já está no teu controle, o Senhor sabe de tudo, e que não cai um fio da nossa cabeça se não há permissão do Senhor. E a tua palavra fala que o Senhor move o coração do povo aos reis. E quando o justo governa, o povo se alegra. E quando o ímpio governa, o povo treme, a nação treme, ó Deus, geme, ó Deus. Clamamos a ti, Espírito Santo, sobre a nação brasileira. Vem com uma nova unção sobre a nação. E somente se cumpra todas as profecias